Salve, amigos do Aposentado Rico! Cá estamos mais uma vez para o nosso episódio número 28. Alexandre, Wanderer, estamos aqui novamente. 28 vezes juntos, né? Que loucura. Não deu 28 porque tem alguns que tu faltou, né? Não, mas eu estava presente... em espírito isso, e tal. Né? Remotamente. Olha só esse ambiente aqui, meu amigo. Olha só, isso aqui é coisa de que é isso aqui, tia? Não tenho mais nem roupa para vir aqui no... Não, eu vou ter que... Nós vamos ter que agora renovar o guarda-roupa depois que o estúdio tá ficando... Hein? Deixa eu dar uma... Que câmera eu olho aqui, né? Tá cada vez mais bonito esse estúdio. Olha só aqui meu cenário atrás, como é que tá, tia? Hein? Alexandre, olha só esse... Como é que se chama isso aí? É um ripado, né? Para mim é parede. Pessoal que tá escutando no Spotify, bota no vídeo para ver o estúdio aí que tá valendo a pena. Verdade. Né? E o que vamos falar hoje, Alexandre? Não tem uma polêmica aí da Vanessa Camargo, é isso? Não, polêmica não, mas foi bem falado um comentário dela em relação a pessoa que está acostumada a comer filé mignon todos os dias, daí tem que voltar a comer mortadela defumada. Não é muito fácil, né? Tô tentando lembrar quem é era um cara famoso que morava em Miami, um desses da moda que foi assassinado lá, esqueci quem é o nome qual é o nome dele. E ele disse bem assim, eu já fui rico e eu já fui pobre. Ser rico é bem melhor. Mas antes de entrar no tema, não tá faltando alguém nessa mesa hoje? Pois tinha que ter alguém do meu lado aqui, né? Inclusive tivemos que fazer uma modificação aqui, né, Vitor? De última hora aqui para tirar o terceiro microfone. Tivemos uma baixa. Tivemos uma baixa, mas uma baixa bem justificada. Nasceu Lucas, filhão do Júlio, sábado veio ao mundo, né? Rompeu a bolsa da Bruna. Veio um pouquinho mais cedo. Mais cedo, mas deu tudo certo, tá super, super saudável. E, inclusive, já estão em casa desde ontem, então tá tudo bem com o casal e com a criança. Mas, evidentemente, nós não íamos exigir a presença do Júlio. Que isso não se repita, né? Que isso não se repita. Então, tá mais do que justa a ausência dele. Mas, voltando, então, ao nosso tema, eu queria debater um pouquinho hoje essa questão do revés, né? Do retrocesso financeiro. Uhum. E que é algo até mais comum do que a gente imagina. O tão temido revés, né? O tão temido revés. Obviamente que ninguém gosta, ninguém planeja isso na vida, ninguém gostaria de que isso acontecesse na vida, mas ele está presente. Né? Ele esteve presente já na tua vida, já esteve presente na minha vida. E imagino que possivelmente esteja presente de alguma forma na vida das pessoas que estão nos escutando, nos assistindo. E a ideia aqui é dar alguns exemplos e tentar, através da ideia de planejamento financeiro, né? Da ideia de novo voltar à questão do plano, né? Sempre a gente cai no plano, volta para o plano, volta para o plano, né? Ele pode atenuar, né? Ele pode atenuar. Ele talvez não tenha solução para tudo, mas ele, sem dúvida alguma, é aquele colchão, né, que amortece e te dá um mínimo de segurança. A gente pode citar alguns exemplos aqui que a gente conhece, que eu acho que vai ilustrar bem essa ideia. Mas nós temos N casos, né, de possíveis retrocessos. Pode ser uma separação, né, onde um dos provedores, ou na verdade daqui a pouco dentro do casal tem uma pessoa que produz mais do que a outra, e numa separação que a gente nunca sabe como é que pode terminar uma separação, né? Mas vamos partir do princípio que mesmo fazendo uma separação justa, dividindo os bens, ninguém sacaneando ninguém, aquela história toda, se tem um dos pares produz mais do que o outro, provavelmente o que menos produz vai ter que se adaptar. Né? Sim, sim. Não vai ter jeito, porque
o nível era aqui. Mas, inclusive, o que mais produz vai ter que se adaptar também. Que né? tem uma coisa interessante, né? Porque, nesse caso, passa-se a ter a renda, ela está dividida, vão ser 2 residências, duas... Tudo é 2. É tudo, 2 geladeiras, 2 fogão, 2 sofá, duas pessoas trabalhando na casa, 2 condomínios, tudo dobra. E a renda... Cai pela metade. Ela cai. E até a própria mudança de estilo de vida, muitas vezes a pessoa se separa, vai passar por um período, uma queda talvez na qualidade de vida, vai exigir alguns cuidados diferentes. Sim. E muitas vezes vai até vai partir para buscar outro companheiro, outra companheira. Sim. Isso também pode gerar mais gasto. Não, e aí tem ainda um caso um pouco mais extremo, de que daqui a pouco um casal que ainda não juntou patrimônio. Sim. E um dos 2 provê mais recursos do que o outro. E mesmo que daqui a pouco tenha a famosa pensão, né? Uhum. É uma parcela da renda do outro. Ou da outra. Né? Vira uma... Assim, muda o cenário e ele pode, se não for bem administrado, vai dar problema. Vai dar problema. Mas tem uma coisa interessante, Lomberg, e é bem joia. Nós estávamos comentando antes aqui, fazendo o briefing da conversa, né? Tem uma coisa que tu falou, nós já sofremos reveses. E eu acho que ainda virão outros reveses. Talvez mais fortes, talvez mais fracos. A gente procura estar cada vez mais protegido, né? Sim. Mas estabilidade não existe. É uma frase que me chama a atenção, tu falou isso há pouco. Eu escuto muito do Flávio Augusto, né? E hoje pela manhã eu gosto sempre de começar meu dia com uma meditaçãozinha. É um canal lá do YouTube que eu escuto, que vem sempre uma meditação da manhã. Sim. E eu fico ali escutando. E hoje o cara falou, estabilidade não existe. Sabe, cheguei a me impressionar, que eu nunca tinha escutado isso dessas pessoas. O que se tem, eventualmente, em relação à questão da estabilidade, são, de novo, os amortecedores. Uhum. Existem atenuantes em todos os casos. A gente já teve um episódio que a gente bateu isso aqui na questão de gestão de risco, lembra? Eu tenho um vídeo no canal do YouTube da Focalize que eu falo isso. Vale até a pena assistir, quem ainda não viu. Entra no YouTube, bota lá gestão de risco, provavelmente vai aparecer o vídeo, onde a gente fala bastante de todos os tipos de risco que a gente vai enfrentar na vida e quais são os atenuantes. Né? Então, por exemplo, risco sério de doença, um seguro-saúde ou um plano de saúde, o risco de morte, um seguro de vida para a família, um risco de invalidez permanente, um seguro de invalidez permanente, um risco de quebra, tu ter uma reserva financeira separada, segregada do CNPJ, o risco de uma separação, tu não separar-se, como é que se diz, intempestivamente, né? Daqui a pouco, até a separação tem que ser planejada, né? Então, são N riscos, né, onde tu tem atenuantes. Não são soluções definitivas, mas não é, por exemplo, uma queda brusca no abismo que vai te arrebentar lá embaixo. Né? Tu vai sair arranhado, mas não arrebentar. Aí é que tá. Eu acho que isso é bem importante, né? Se a gente está preparado, não quer dizer que a gente não vá se machucar. Mas aí, ao invés de quebrar uma perna, pode ser só um arranhão. Sim. Eu gosto muito de usar o exemplo do avião, né? Que esses dias eu fui saber disso. O avião, quando ele vai fazer uma viagem, eles têm os pilotos lá, a preparação deles, eles têm todo assim, qual é o ponto A e o ponto B. Então, quantos quilômetros, milhas, ou não sei lá, o quanto é até o ponto B. Eles colocam combustível para chegar até lá, aí eles colocam uma reserva, caso tenha que arremeter e não sei o quê. Aí eles colocam mais uma reserva caso tenham que ir para outro aeroporto. Qual é o mais perto? Então eles têm todo um aparato ali, que é o plano
plano de voo, talvez seja o nome, onde eles garantem que em vários cenários o avião não vai cair por falta de combustível, por exemplo. Isso está resolvido. Claro, se quebrar uma asa fora, ele vai cair. Obviamente, eles não estão fazendo com um plano com que o avião nunca caia. Mas eles têm combustível para várias situações. O que aconteceu? Lembra o time de futebol, aquele da Chapecoense? Acho que Sim, não. É Chapecoense, né? Chapecoense. Que o avião caiu. Porque eles não tinham combustível suficiente para uma anormalidade. E eu acho que aí entra o ponto. Não, e aquela empresa parece que não estava 100% dentro dos padrões exigidos pela IATA, aquela coisa toda. Exatamente. Era meio clandestino o negócio até. Então, o que acontece? Isso eu acho interessante. Quantas pessoas vivem nessa clandestinidade no seu plano? Vive no limite total. Qualquer coisinha que dê errado, não é coisa que dê errado. Qualquer coisa um pouquinho fora do normal já pode dar um estrago. Sim. Então, o plano existe para quê? Para a gente justamente viver melhor, para nos dar liberdade. A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Então, imagina assim, a pessoa que vive no limite total. Aí, vamos pegar um exemplo bem tosco, estragou o carro. Não, quebrou a máquina de lavar roupa de casa. Aí custa lá, sei lá, R$1.000 para arrumar. Aí a pessoa não tem. Daí a pessoa se afunda no cartão de crédito, não sei aonde, vai passar 6 meses brigando para pagar essa conta. Vai sair R$2.000, R$3.000 o conserto da máquina. Sabe? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que estar preparado para essas coisas atípicas, mas que acontecem tem aquela figurinha, né? Isso é raro, mas acontece com frequência. Bom, aqui seria, se fosse para dar um ensinamento, algo de útil nesse processo, tu já está dando o exemplo do famoso fundo de reserva, né? Isso. Né? Que é o primeiro elemento que qualquer pessoa ou casal deve se preocupar em relação ao planejamento financeiro. Quem está começando, né, tem que ter essa preocupação. Depois já está em outros níveis. Não, sim, óbvio. Mas eu estou dizendo que se fosse falar de uma escada, né? Na escada o principal é esse primeiro degrau, que é o degrau da reserva. Né? E, preferencialmente, tu ter critérios para usar essa reserva. Né? Então, eu tenho lá uma reserva, a gente está construindo, nós estamos começando a vida, eu, solteiro ou casado, seja, não interessa o que for, nós estamos começando um processo de construção patrimonial. E o primeiro degrau da escada é essa reserva. Conceito básico de reserva, o que é? A gente fala aí de 4 a 6 meses de despesa fixa média do mês. Eu gosto de 12, né? Mas com 6 já dá para considerar uma reserva bastante razoável. E o que acontece? Vamos lá. O casal vive com 5 mil por mês de despesa, certo? Então nós estamos falando aqui de 30 mil de reserva. Aí surge uma oportunidade, um convite para viajar para Disney com a família. E eu só tenho o primeiro degrau construído, que é os 30 mil. E a viagem vai custar 40 mil. E aí a gente cai na tentação. Não, afinal de contas, quando é que nós vamos ter uma oportunidade de ir para Disney de novo? Nossos filhos, criança, não sei o quê, papapá. E aí tu vai lá e... Nós temos aquela reserva. Sim. Dinheiro é para isso. Aí o diabinho tá aqui, né? Porque tu tomou uma decisão emocional, né? Tu tá emocionado em poder fazer uma viagem dessa, quem é que não quer fazer essa viagem, né? E aí depois tu tem que justificar racionalmente a tua decisão. E aí tu vai arrumar N motivos para meter a mão naquela grana. Aí tu usa a grana e até se endivida um pouquinho, né? Porque vai faltar um pouquinho para completar. Depois a gente começa, a gente produz mais e renda extra e tal, a gente logo recupera esse negócio. Então, racionalmente, tu produziu boas desculpas para usar esse dinheiro.
pode ter iniciado ali um processo bem delicado de retrocesso. Um pequeno ato como esse. É verdade. Né? Então, reserva de emergência é reserva de emergência. É intocável. O segundo degrau. O segundo degrau é um sonho. É a viagem para Disney. Certo? Seja ela financiada, eu vou pagar com renda futura, que eu não recomendo, mas ok. Isso existe, né? Pode ser feito dessa forma, seja poupando o segundo degrau da viagem para Disney. É que aí tem uma questão interessante, né? Primeiro, é uma falta de consciência. E eu gosto de usar um exemplo que tu deu aqui alguns episódios atrás, que é o conceito do alerta amarelo. Eu apelidei ele assim. Primeiro, tudo volta para o plano, né? A gente vai, dá volta e cai no plano de novo. Vamos lá, esse casal que tu falou ali, tá começando a vida. Aí, eles têm 5 mil de despesa e tem que ser, tem que chegar a 6 meses, então tem que ter 30 mil reais lá. No mínimo, né? Isso, pensa assim, se eles é 5 mil de despesa, eu vou usar o mesmo, como se fosse a receita também, tá? Para ficar mais fácil. Vamos supor que eles consigam poupar 10% disso, é 500 por mês. Sim. Quanto tempo eles vão levar até chegar nos 30 mil? É bastante. Tem que ter um plano para isso. Tem que fazer acontecer e a hora que eles olharem assim, enquanto não tiver 30 mil, esse indicador ou a reserva está na UTI, está no nível amarelo, alerta amarelo. Cara, isso é difícil pra caramba, né? Isso não é algo fácil de fazer, né? A hora que eu consigo trazer o conceito de não tá bom ainda, a viagem da Disney, ela ganha um inimigo ali. Não que não possa acontecer, mas assim, a construção da reserva, ela não pode parar. E a hora que atingir, ela não pode ser mexida, porque isso é o que dá base para tudo. Senão nós vamos construir uma casa em cima de vai ser um castelo de cartas. Qualquer vento cai. Né? Mas eu acho que aqui tem uma pequena mudança. Eu acho que concordo contigo, tu tem que ter um objetivo muito claro e tu tem que ser disciplinado o suficiente para entender que enquanto tu não atingir aquele primeiro degrau, tu não deve te permitir algumas coisas. E só um parênteses, é chato pra caramba, que a gente abre mão de um consumo imediato para um consumo no futuro. Não, e a vida nos traz muitas tentações, né? A gente é provocado dia e noite a consumir coisas, a querer confortos. Não, isso é inerente à nossa vida atual, né? Então a gente é provocado a isso. Então tu tem que ter uma disciplina ferrenha no sentido de não me desviar desse plano. Mas aí que eu queria chegar. Quando pode desviar-te? Né? Então nós ainda estamos no primeiro degrau, acho. Então são vários outros degraus, mas no primeiro degrau, o que é permitido desviar? Qual é o critério para colocar a mão naquela grana? Né? Isso também é um negócio interessante. Porque vão ter horas que a gente vai precisar usar esse dinheiro. Ele está lá, é reserva de emergência é para isso, né? Então, um exemplo que tu disse, estragou a máquina de lavar, né? Eu preciso consertar. Esse é um motivo justo para usar parte desse dinheiro para resolver um problema no teu dia a dia, no teu cotidiano, né? Tem uma doença na família que meu plano não cobre, qualquer outra coisa, tu vai usar isso aí, né? Tem uma possibilidade de melhorar a nossa renda baseada no investimento que eu tenho que fazer antes, né? Porque, né, e aí é interessante, porque daí tu está pegando parte dessa reserva para construir um incremento de receita. Né? Eu acho que isso... Sim, só que pensa o seguinte, vamos trocar o teu exemplo da viagem para Disney para um
surgiu lá uma oportunidade bem interessante de investir 40 mil reais num negócio e vai levar 6 meses para ele começar a render frutos. Sim. Esse casal tem 30 mil de reserva. Então, ao invés de gastar 40 mil na viagem para Disney, a gente está falando de investir 40 mil num negócio. Isso. É muito mais... não dá para comparar, tá? Que a Disney é uma experiência pro resto da vida, enquanto o outro negócio pode ser uma renda pro resto da vida. Sim. Então, são coisas difíceis de comparar. Mas, quando eu elimino a reserva de emergência, eu estou assumindo um risco gigante. Que talvez eu não possa, nesse meio tempo, estragou a máquina de lavar, ou uma doença, o carro quebrou, não sei o quê. Eu posso não ter o tempo de esperar essa renda voltar. Mas então, aí que cuidar, tá, Alexandre, né? aí que tá. Nesse caso, a gente já falou disso também, é o famoso all-in. Isso, exatamente. Então, eu vou pegar os 30, 40 mil dessa reserva de emergência para aplicar num negócio, digamos assim, que tem a perspectiva de me dar mais renda. Uhum. Pode não dar certo. Como tu disse, né? Não existe estabilidade. Não existe certeza em nada. Uhum. Então, sempre tem o risco de não dar certo. Então, como se escapa do risco de não dar certo? É não indo ao win. Uhum. Então, mas se não tiver 40, eu não consigo entrar. Tu vai ter que dar um jeito de arrumar esses, sei lá, 10 que falta de outro caminho. Uhum. Não na reserva de emergência. Porque a reserva de emergência, ela tem que ser... Na verdade é o seguinte, para mim tem o seguinte, tem a reserva de emergência e a reserva intocável. Isso é um conceito novo. Né? Eu tenho um grande amigo que nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás e foi um daqueles mestres que passam na vida da gente, que é o Adelino Colombo, não o da Lojas Colombo, mas o Adelino, que foi diretor financeiro de uma das empresas que eu trabalhei. E o Adelino sempre falava, dizia assim, Mumberger, ele tinha uma voz grossa assim, né? Mumberger, tem uma grana que é intocável. Boa. E eu ouvia quando eu tinha 18 para 19 anos. Entrava num ouvido e saía no outro naquela época. Não, né? Pelo contrário. Com 18 já... Não, era uma pessoa que eu respeitava muito. Ele tinha sido meu professor na Unicinos também e era uma pessoa que eu tinha uma admiração pelo profissional que era. Então, sabe aquela pessoa que tu olha, esse cara é sábio, né? Então ele fala uma coisa, aquilo tu tem que absorver. São aqueles mestres que passam na nossa vida, né? E aí ele falava esse negócio e até hoje, cara, eu tenho esse negócio da grana intocável, né? E por quê? Porque ela é assim, é o último baluarte, é o último recurso, né? Em relação a reveses que você possa tomar na tua vida, coisas que tu vai te arriscar a fazer, coisas que a gente não espera que aconteça, enfim, tem. Isso eu guardei até hoje, né? Mantenho esse processo até hoje comigo, né? Mas sabe que é interessante essa tua colocação, porque imagina assim, ó, eu tenho que ter uma pequena margem de manejo. Vamos supor assim, esse casal apareceu essa oportunidade, ou ir para Disney ou para montar um negócio, tanto faz. A Disney é daqui a 3 meses, não estava previsto, aconteceu. Quer dizer que eles não possam ir? Não, de maneira alguma. Acho que é uma experiência legal, muda o plano, só tem que sentar e ver qual é a melhor maneira de fazer isso. Não dá para simplesmente, então tá, então pega toda a reserva de emergência e vamos lá. Não é assim que funciona. Uhum. Assim como não dá para investir num negócio que eu vou all-in, como tu falou. Uhum. A não ser que seja um all-in consciente, sei lá, eu teria um plano B escondidinho ali para segurar o rojão caso ele estoure. Mas vamos pegar o exemplo do negócio esse. É 40 mil para... Eu sempre falo de montar uma padaria, né? Sempre uso o exemplo de comprar uma padaria. Sim. Se, para eu não correr esse risco, quem sabe eu consigo diminuir um pouco e eu te proponho uma sociedade, por exemplo. Eu vou ganhar menos. Não, mas eu vou lá e digo, André, eu quero entrar nesse negócio, vou te vender a ideia e daí eu quero minimizar risco.
Então, por 12 meses, tu fica como sócio, eu assino contigo para te comprar a tua parte depois. Talvez seja. Talvez um familiar, talvez trazer alguém para o negócio. Ah, mas eu vou perder um pedaço do negócio. Não, tu vai só postergar para não correr o risco de ruína. Isso, na verdade, se chama mitigação de risco, né? Exatamente. E a gente encontra isso na maior parte dos grandes projetos de investimento. Então, tu pega, por exemplo, milionários que têm projetos nas mais diversas áreas que eles propõem parte do capital vindo de terceiros, seja de funding de crédito, seja de emissão de papéis, seja de venda de cotas de ações. Por que eles fazem isso? Se eles têm o dinheiro? Para mitigar risco. E são milionários. E são milionários. Então, olha que o processo é o mesmo para 40 mil reais ou para 400 milhões. Né? Eu tenho feito alguns investimentos imobiliários lá na Bahia. É um amigo meu que já investia, é um grupo de investidores. E, inclusive, para entrar nesse grupo, tu tem que ser indicado. Então, esse meu amigo me indicou e eu consegui entrar no grupo agora. É um grupo muito forte, já faz isso há mais de 25 anos e N projetos muito grandes lá em Salvador. Inclusive o projeto de Alphaville de Salvador, eles que fizeram, tudo mais. Então, só para ter uma ideia do porte. E o dono da construtora, hoje, ele teria condições de todos os projetos que ele tem hoje de fazer sozinho. Por que ele mantém o grupo de investidores? Porque para cada projeto ele tem a mitigação de risco dele. Então, para tu ver como esse conceito ele funciona para qualquer porte. Não tem limitação. Aí acho que entra um pouco quando a gente encontra traders iniciantes no mercado, né? Ou investidores iniciantes. A visão é tudo no máximo retorno possível. Sim. Enquanto esquecem do risco de ruína. Né? Sim. Daqui um pouco tem as margens lá, operar, índice, dólar, não sei o que, tu pode operar com margem, opera alavancado. Mas pergunta para essas pessoas se elas sabem, se for pro lado contrário, qual é o tamanho do estrago. Muitas vezes, e tu sabe bem mais do que eu, e muitas vezes isso, uma operação, uma fala de alguém tira a pessoa do mercado. Sim. E aí quando tira... É assim, não é um arranhão, é quebrar as duas pernas. Não, e dependendo o nível de loucura que tu chega, já mudando um pouco agora para a questão do investimento de altíssimo risco, né? Tu pode comprometer uma série de outras coisas. Porque geralmente o pessoal que opera no day trade, ou no mundo trader, digamos assim, parece que tem um demônio na tua cabeça que te faz acreditar que o próximo trade é o teu trade da tua vida. E aí muitas vezes tu pode dobrar essa aposta. E a aposta continua dando errado. E aí tu vai buscar recursos de onde tu não tem, dobrando a aposta de novo para recuperar aquela aposta que deu errado. E quando tu vê, tu tá enfiado numa armadilha horrorosa, né? Muitas vezes até endividado. E aí entra... isso é uma coisa louca, né? Acho que tu começou falando sobre isso, mas leva a, assim, a pessoa tem um certo padrão, ela faz uma maluquice dessa, seja com trade, seja com ir pra Disney, faz uma coisa louca. Por quê? Não tem um plano lá que ela tenha que seguir, não tem regras estabelecidas, aí... entra num cenário assim, daqui a um pouco não tem mais plano de saúde, não tem mais filho na escola particular. Vamos falar do mundo trader, tá? A gente estava falando primeiro a gente falou do cara que está começando e construindo a reserva de emergência. Tá? Então o cara que está lá no começo. Agora vamos falar um cara que já está mais no meio do caminho, que é o do trader, tá? Tem vários tipos de ilusão no trader. Né? Que vai desde o cara que acha que pode viver disso. Sim. Tendo pouco. Né? Então eu não tenho nada, vou construir toda a minha vida em cima disso. Isso é algo improvável e
Olha, não vou dizer que não dá para fazer, mas é muito difícil. É tipo né? o Mark Zuckerberg, assim, em cada... Exatamente. E tem o outro extremo, que é o cara que já tem uma outra atividade, foi picado pela mosca do mercado financeiro e acha que tem uma atividade alternativa. Né? Não, eu vou fazer uns tradezinhos aqui, vou fazer um dinheirinho, papapá. E aí tu tem o cara que acha que dá para viver disso e o cara que daqui a pouco acha que dá para fazer a renda extra aqui. Né? Em ambos os casos, dependendo do nível de loucura que vai bater na cabeça, esse cara aqui, se não cuidar, ele começa a comprometer muitas vezes um processo que ele já construiu. Exatamente. Né? Porque ele começa a perder de forma compulsória, ele não entende por que perdeu, ele acha que o mercado está contra ele, ele acha que foi azar. Até ele é muito bom na profissão dele e ele acha que ele vai continuar sendo bom no mercado financeiro, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou então, muitas vezes o cara até quer fazer uma transição de carreira, ele não está mais feliz do que ele está fazendo e ele, vou tradar porque isso aqui é um negócio legal de fazer. Eu faço isso de onde eu estiver, tem vezes que eu não preciso nem ter dinheiro, eu só tendo garantias eu já consigo fazer. Então, é sedutor. A gente tem que admitir que é sedutor, né? Só que é extremamente difícil. E aí, se tu não tiver um limite, estabelecer um limite muito claro na tua cabeça, olha, vamos lá, eu tenho 5 milhões guardados. Eu vou tentar fazer renda através do day trade. Se eu não estabelecer um limite de dar errado, eu corro um sério risco de usar tudo. E por que eu falo isso? Porque fazem 17 anos que eu vejo isso acontecer. E a história é sempre a mesma, né? Sempre. Como é que pode isso? Sempre a mesma. E as pessoas chegam lá no nosso escritório, muitas vezes com essa ilusão, e a gente diz para eles, não entra nisso. Ou se entrar, entra com esses cuidados. É a mesma coisa que não falar nada. Mas aí, André, tem uma coisa, e eu me lembro, quando eu entrei no escritório como cliente, eu tinha, as primeiras operações deu lá 8% num mês. O que eu fiz? Planilha mágica, pensamento mágico, eu olhei 8% ao mês, em questão de... É só puxar o Excel, arrasta o Excel, tu ficou milionário numa puxada, assim, né? Em poucos meses, todo o dinheiro do mundo ia ser meu, né? Isso aí. Porque eu ia ganhar uma coisa... Até porque tu tinha descoberto a fórmula secreta de fazer 8% ao mês também. Era uma coisa que só eu conhecia, ninguém mais tinha dominado ainda. Era uma coisa... O super-homem, Tu é bom, tu é o bonzão. Até que veio o mercado... Vou dar um pouquinho de corda para esse rapaz, vamos deixar. Mas eu não tinha plano nenhum. E aí aquilo lá é sedutor. E aí começa... Eu acho que eu estava usando o termo para alavancar. Era uma coisa assim, não lembro exatamente. E aí, claro, quando veio o revés, o tombo foi grande. Eu não cheguei a perder dinheiro, mas eu devolvi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha ganho, eu devolvi. Eu não tinha plano. E o que me chama a atenção é que isso ali me consumiu de uma maneira que, sim, afetou inclusive o meu próprio trabalho. Porque eu olhei aquilo, cara, olha só, tem uma mina de ouro aqui. Vai afetar teu trabalho, vai afetar teu emocional, vai afetar teu casamento, teu namoro, seja lá o que for, as tuas relações. Assim, ó, cara, eu vou usar um exemplo. Eu vou usar pesado. um exemplo que nem é meu agora, mas como o tema de hoje eu esqueci como eu tô falando nisso, mas os retrocessos. Os retrocessos, né? Então eu tô num certo nível e aí tem uma queda, né? Eu vou pegar o exemplo de um dentista que eu não sei quem é, eu só ouvi a história. Olha que maluquice. O cara foi apresentado ao day trading, um dentista muito bem sucedido. O cara olhou para aquilo, tá de saco cheio de ser dentista, ficar arrumando cárie dos outros, fazendo, como é que chama, tratamento de canal, essas coisas aqui. O que ele começou a fazer? Ele começou a bloquear alguns horários da agenda dele durante o dia para operar. Já começou abrindo mão de renda, de receita.
A coisa começou aí, só que assim, ele ia te atender, por exemplo... Já mas pensando no trade aberto que estava lá. E o trade tá em aberto ali, e aí ele começou a colocar o laptop atrás. Aí tu imagina tu tá lá com o teu... Né? Tu tava falando, eu já comecei a imaginar onde é que ia terminar essa história. Né? Tua mulher é dentista, então... Não, certamente a tela ia estar em algum lugar do lado da boca do paciente. E aí o que aconteceu? Ele começou a cometer erro, os pacientes começaram a trocar, ele foi achando que o trade... Aquilo, ele começou numa espiral negativa, não, que o próximo vai dar, o próximo vai dar. O que aconteceu? Vou resumir a história. Ele abriu mão de uma coisa garantida, receita legal, um nome que ele tinha que zelar para fazer uma besteira. Ele abriu mão de qualquer plano que ele tinha, e aí esse cara passou a ter problema. Então, de novo, né? Eu não tenho nada contra day traders, eu não tenho nada contra day trade, eu tenho tudo contra o pensamento mágico. Boa. Porque eu posso planejar ser um day trade na vida. Eu conheço N treinadores muito bons no Brasil. Inclusive, nós temos amizade com vários deles. Pessoas sérias, dedicadas, que eles já tiveram sucesso nisso na vida e agora se dedicam a ensinar quem queira fazer isso. É fácil? Não. Extremamente difícil. Tem a Dani Gurgel, que é uma treinadora de neurotrade. Só ela faz isso no Brasil hoje, amiga nossa também. A Dani, ela faz detox de traders. Olha que loucura. Eu fiz o treinamento dela, na época ela me convidou para participar, para que a gente apresentasse para os nossos alunos. O treinamento dela é sensacional, é um detox mesmo. Ela trabalha N aspectos mentais, ela trabalha os teus sabotadores, aquilo que te leva para o buraco de forma sistemática. O curso dela é um detox puro. Tanto é que ela diz assim, eu pego 90% dos meus alunos é cara que chega doente aqui. Que nem um alcoólatras anônimos, ela fala. Né? Então a gente tem que trazer o cara de volta para o chão. E aí o que eu digo? Se o cara já está nessa fase, tem que passar pelo curso da Dani. Né? Para te limpar. Tá na UTI. Tá na UTI. E depois tu vai fazer uma escola séria de traders. E tu vai ter que te dedicar, tu vai ter que estudar, tu vai ter que friccionar o teu emocional dia e noite para saber ser frio, né? E se tu não fizer isso, tu não vai dar certo nesse troço. Tu pode ter o melhor setup operacional da história. Se tu não passar pelo treinamento emocional, em um determinado momento, tu vai te ferrar. É que tem uma coisa aqui, André, que, de novo, né? As pessoas são... me fugiu o termo agora. As pessoas são... não é desleixado o termo, mas assim... Como não tem... Negligentes, talvez. Talvez sim. Elas deixam a emoção tomar conta muito, muito fácil, enfim. Se eu tenho um plano, e um plano parece ser uma coisa chata, assim, uma coisa arcaica. Não, um plano é uma folha de papel, que eu escrevo à mão ali, se for o caso. Mas assim, esse plano não vai permitir que eu faça uma loucura dessas de, tipo, mudar, colocar todo o futuro familiar em cima de day trade, em cima de mercado financeiro, né? Quando tu coloca assim, eu tenho um plano assim, assim, assado, quais são as expectativas desse negócio? Cai fora pensamento mágico. Você day trader? Pode até ser. Assim, 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 assado, beleza. Do lado eu ponho um outro negócio que eu invisto a mesma quantidade de tempo e dinheiro. Poxa, ele vai me dar dinheiro mais rápido. Ou ele vai me dar mais dinheiro, talvez. E aí eu racionalmente poder optar. Tem gente que nós conhecemos que até faz day trade, faz 1, 2 por mês, talvez. Faz operações um pouco mais interessantes e tira lá 5, 6, sei lá, quantos por cento ao mês. Mais dinheiro do que o cara que fica
10 horas por dia na frente da tela. Sim. Então, não é a busca do retorno. Falou dos alcoólatras anônimos, é meio que um vício o negócio. Mas assim, tentando voltar, que a gente abre parênteses, tentando voltar pro assunto de hoje. Como a gente pode estar num nível e descer e ter reveses muitas vezes causados por nós, às vezes são contratempos, são imprevistos, né? Quebrou o carro e eu tenho que trocar o motor do carro, sei lá uma coisa muito atípica. Pode acontecer. Pode. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá, se eu coloquei óleo, tudo bem, né? Mas eu não posso ter esquecido de fazer a manutenção. Pode quebrar. Agora, vou pegar o meu caso, por exemplo, né? A gente comentou antes. Foi consciente, eu decidi mudar de país com a minha família. Isso tem um revés financeiro. Não, e no teu caso específico ainda teve de novo a questão do imponderável futebol clube. Que a parte calculada era de que tu ia para um país onde o custo de vida seria mais caro. Uhum. Então tu sabia que se tu viver, sei lá, com 15 mil reais aqui no Brasil, talvez precisasse de 30 mil para ter o mesmo padrão lá. Uhum. Certo? Essa era a parte esperada, calculada. Onde entrou o imponderável aqui? Eu lembro quando tu fez o teu planejamento, o dólar estava 2. 2,20. Quando tu executou, estava 4,50. Exatamente. Já não era mais 30. Daí já era 60. Né? E aí? É essa parte que eu falo. Né? E aí, tu que é um cara que eu conheço há muitos anos, que é um planejador, é um cara que não faz loucura, não é adepto do pensamento mágico, né? Se possível, tu tem tudo, né? Tudo controlado. Tudo controlado. Aconteceu um negócio na tua vida completamente fora do teu cálculo, que não te tirou da mesa, mas te deu uma desviada bacana, né? Sim. Isso é interessante, né? Eu vou usar o mesmo exemplo de antes. Ele não quebrou a minha perna, mas deixou arranhado. Então, essa preparação e coisa, até ela é uma prevenção contra esses... Não é imprevisto, mas que o câmbio está sujeito a isso. Ele está 4 e não sei quanto, tá R$5 o dólar hoje. Daqui a um pouco ele vai a 8, daqui a pouco ele vai a 3. Mas a gente aí, não tem controle sobre isso. Mas nesse caso, o que tu fez? Tu não comeu mais filé mignon todo dia e substituiu pela mortadela. Tu fala, né? Saiu da Série A para a Série B, né? Tu jogava Série A no Brasil, foi jogar Série B nos Estados Unidos. Mas né? Aí é que tá... Mas aí, é isso que eu quero chegar. Tio. É fácil de passar por esse processo? Não. É uma merda, né? Mas ele é possível de passar. Tem uma coisa que, assim, se eu for... Isso é um exercício interessante de fazer, André. Eu morei 7 anos nos Estados Unidos. Daqui a pouco estou voltando para lá. Só o fato de estar voltando para lá já quer dizer que valeu a pena. Então, isso é uma coisa interessante. O plano era dólar a 2,20, quando eu fui era 4,50. Já dá uma mudada bem interessante. Mas aqui, vamos tirar um aprendizado disso aqui. Eu vou te interromper, mas é por uma justa causa. Hoje, aquele imponderável futebol clube já não te pega mais. Por quê? Porque tu aprendeu a redear. Sim. Então, tem mais um elemento que na época não era previsível, que agora tu já mitigou o risco em cima dele. Esse cara não te pega mais. Concorda comigo? Não pega mais. Como é que eu vou te dizer? Sim, eu me preparo melhor para ele. Não que eu não estivesse redeado antes, mas era um head muito pequeno. Era muito... enfim. Não era significativo perto do que tu tem hoje. Mas é assim, essa questão é interessante porque nós conversávamos antes, né? Existem os reveses conscientes e os inconscientes. Uhum. Exige. Eu não tenho como me proteger de tudo. Eu estou fazendo agora um monte de exercício físico, meus exames estão em dia e tal. Eu não vou ter doença? Bem pelo contrário, eu posso morrer a qualquer momento. Pode. Posso ter um ataque do coração. Tudo isso.
Espero que não. Mas eu não tenho controle sobre isso. Agora, se acontecer isso, eu tenho suporte, eu tenho... Até se eu morrer, minha família não fica desamparada. Por quê? Tô lá... Sim, eu tô prevendo não, mas eu tô contando que existe uma possibilidade pequena de um revés. Mesmo que seja uma possibilidade grande. Sim. Tu já tem riscos mitigados. É aquilo que eu falo naquele vídeo que eu produzi lá de gestão de risco. Tu não tem controle sobre isso aqui, mas tu consegue diminuir aqui. Só que aí, André, tem uma coisa importante. Eu vou tentar usar um exemplo mais... eu sempre trago exemplos para quem está mais começando, para que mais gente consiga entender. Vamos supor que eu vou comprar um carro de 100 mil reais. O seguro dele vai custar quanto? 5 mil. 5 mil. O IPVA e coisa vai custar mais 5 mil. Então eu tenho o carro de 100 mil, vai me custar 10 mil por ano. Só nessas coisas. Sim, fora manutenção, gasolina, depreciação, essa só coisa nisso. toda. Aí tem gente que se estrepa todo e consegue os 100 mil assim, né? Ou financia tudo e tal e vai lá e compra. Ah, mas aí os 5 mil do seguro, aí não tem mais, né? Não, mas isso aqui eu cuido, eu deixo na garagem, eu não sei o quê. Tá colocando em risco 100 mil reais. Sim. Qualquer coisinha que aconteça... Imagina um louco lá, um bêbado, bate no carro e foge. Tu perdeu 100 mil. Tu perdeu todo o teu dinheiro. Aí, se eu colocar... Mas tem um pior do que esse ainda, né? Tu bate numa Ferrari e tu é culpado. Isso é outra, né? E tu não tem seguro contra terceiros. Vai passar a vida inteira te incomodando, porque a seguradora da Ferrari não vai te deixar em paz, não. Né? Aí o que acontece? Até eu fiz agora seguro de um carro e eu pedi para a moça lá da seguradora para que ela aumentasse pra caramba o seguro contra terceiros justamente para isso. Né? Então o teu risco não é só o teu patrimônio. O dos outros também. Dos outros também e é alto, né? Mas assim, aí a pessoa abre mão do seguro e PVA não tem como abrir mão, né? Mas do seguro, enquanto Até tem, mas cai em dívida ativa contra o Estado. É uma encrenca, né? E aí a pessoa num carro de 100 mil sem seguro. Gente, na minha visão, é inimaginável isso. É impossível tu viver numa situação assim, na linha, na corda bamba dessa maneira, desse nível. Sim. Então, não tenho dinheiro para o seguro. Meu amigo, sinto muito, mas tu vai precisar comprar um carro de 90, então. Mas tu tá entendendo, o teu exemplo é muito legal para nós de novo trazer para o aprendizado. Eu gosto sempre de pegar a história, trazer para a lição, né? Não se pode não ter plano nesse tipo de caso. Uhum. Não pode. A simetria de risco nesse caso aqui que tu deu de exemplo é tão grande que é melhor não ter. Consegue entender que se tu compra um carro de 100 mil e não te falta, e te falta dinheiro para o seguro, seja ele para o teu patrimônio, seja contra terceiros. O imponderável futebol clube pode acabar contigo aqui? Exatamente. Se tu baixa uma Ferrari, a culpa é tua? E se tu ainda não tem seguro saúde, te machuca? Uhum. Né? Tu te ferra em todas as áreas da tua vida. Nem é uma Ferrari nesse caso, mas vamos pegar o seguinte. Eu bati num... sei lá o que carro que é. Um carro de 50 mil reais. Se eu já não tinha seguro, se eu não tinha 5 mil para fazer o seguro do meu carro, como é que eu vou ter 50 mil para pagar o carro do outro? É inacreditável que isso aconteça ainda. E é bem comum. Até eu brinco com meu irmão, né? Nossa, como seria fácil de resolver isso? É que nem Estados Unidos. Seguro é obrigatório. Obrigatório. Pronto. Isso contra terceiros, né? Contra terceiros. Até eu falei com ele essa semana. Lá quando um guarda te para, né? Tu tem que apresentar 3 coisas. A tua carteira de motorista, o documento do carro e o comprovante do seguro. Né? É engraçado. Para ir para o Uruguai, tu precisa apresentar carta verde? Carta verde, isso aí. Então, que é justamente por isso. Mas para tu pagar todos os estragos que tu causar no país deles. Né? Mas então, isso que eu acho interessante, André. Vamos lá. Eu estava conversando com o meu médico agora e a gente falando, né, todo mundo já sabe, eu eliminei
vários quilos agora no último ano e tal. E o que acontece? Se eu ficar, não vou falar do meu peso que não precisa, mas se eu ficar, vamos supor que teu peso ideal é 80 quilos. Se eu ficar com 80, qualquer deslizezinho, eu estou acima do peso. 82, 80. Se eu ficar com 78, eu tenho uma folguinha, eu tenho uma margenzinha ali. E não é o fim do mundo ficar um pouquinho abaixo. Então é isso. O que acontece normalmente? A pessoa tinha que estar com 80, ela está com 85. Aí eu te convido para ir para Disney comigo, aí tu volta com 90. Aí tá feita a encrenca. Aí tu vai passar um ano arrumando esse negócio. Enquanto poderia ter sido mais fácil. Sim. Isso é com... quando tu vai... Eu vi que tu foi pra Serra esse final de semana, né? Tu vai pra Serra, André. O que tu faz no teu carro? Tá, enche o tanque dele e nem calcula quanto que vai gastar de combustível. Vamos supor que seja uma viagem um pouquinho mais longa. Tu já vai pensar, poxa, o combustível que eu tenho me leva até lá ou não? Ou tu vai andando até ele parar? Não, é claro que não, né? Tem que calcular a parada. E é uma coisa insana quem anda até parar e fica empenhado na rua. Sim. Pois é isso que as pessoas fazem com o seu dinheiro. E aí tem o próprio carro, tem lá. Quando falta não sei quanto para terminar o combustível, o que ele faz? Liga o alerta amarelo. Mas aí eu já queria puxar teu gancho para um outro exemplo de retrocesso, que é aquele da família Win, né? Aquele caso onde, por herança, por ter um negócio que em determinado momento ele está indo muito bem, tu está ganhando muito dinheiro, tu muda teu padrão de vida para um patamar mais alto, depois tu sobe para um outro patamar, e tu vai sendo seduzido a cada vez consumir mais, a cada vez frequentar rodas de consumo mais altas. Tu começa a ter pequenas extravagâncias na tua vida que viram grandes extravagâncias, e tu passa a viver uma vida, não vou chamar de nababesca, mas talvez fora de controle em relação ao contexto que tu vivia anteriormente. E por alguma razão, aquela fonte provedora para de existir. É um tombo maravilhoso, né? Espetacular. E aí não é só financeiro, é emocional. Emocional, enfim, é tudo, né? E aqui eu queria trazer de volta para a questão do planejamento financeiro, como ele é fundamental. Né? Mesmo que num determinado momento tu estejas indo muito bem na tua vida, né? Tu estejas num momento onde as coisas estão dando muito certo, o dinheiro está entrando de forma recorrente, está entrando mais do que tu precisa, né? Tu consegue ter um padrão de vida onde a receita recorrente é maior do que aquilo que tu tenha, tu tem que ter paralelo um plano. Tu não pode abrir mão desse plano em função de um momento favorável de vida. Porque tu sempre tem que pensar no imponderável futebol clube. Pois é, mas aí, André, é uma pergunta que eu tenho, eu não sei se tu sabe a resposta. Por que, quando se trata de vida financeira, saúde, por que existe essa irracionalidade? Vamos pegar esse exemplo. Tu vai até a serra e tu vai com a quantidade de combustível contada no teu carro? Não, tu coloca um pouquinho a mais. Vamos falar um exemplo clássico aqui, que são pessoal de funcionalismo público, alto padrão do funcionalismo público, aqueles... Especialmente o pessoal do judiciário, que ganha muito dinheiro, salários de 40, 50, 60, tem aquelas invenções que eles colocam dentro do processo, dá uma boletada de 500 mil. Espetáculo. Né, tal, tudo legal, né? E nós pagando. Tudo legal. E acontece, eventualmente, sabendo que existe uma garantia constitucional de que tu não perde teu emprego, que existe uma aposentadoria integral e que aquele dinheiro, faça chuva, faça sol, vai entrar na tua conta. Em alguns casos, se fizer a maior cagada do mundo, ainda recebe aposentadoria compulsória. É ser aposentado compulsoriamente, ou seja, tu vai viver com aquele dinheiro sem precisar trabalhar. Né? Esse é teu castigo.
É só no Brasil isso, né? Mas as pessoas, muitas vezes, em função desse processo garantido, digamos assim, ela pode ter a sensação de que nada vai acontecer de errado na vida. E pode, inclusive, exceder o padrão de vida desse salário. Acontece, inclusive, várias vezes. Sim. Né? E a pessoa, inclusive, consegue se endividar. Aí essas boletadas de 500 é só para pagar o estrago, né? Exatamente. Né? Então, esse processo, muitas vezes, que parece que eu gosto da palavra imexível, né? Acho que ela não existe, né? Eu estou tentando lembrar o nome do ministro que inventou isso. Foi o ministro que falou. Antônio Magri, acho que era isso, né? O imexível, né? Então, não precisa ser funcionalismo público, pode ser qualquer outra coisa, mas que tu tenha a sensação de que aquilo não termina mais. Né? Isso é o que pode te levar, se tu não tiver junto a tudo isso, um planejamento financeiro. E o que é ter um planejamento financeiro nessa hora? É tu ter claramente em que parte do teu dinheiro tu está investindo em ativos. Sejam em que ativos forem. Ativos financeiros, imóveis, criptomoedas, fundos imobiliários, enfim, não me interessa aqui aonde tu vai colocar parte desse recurso, mas dentro do teu plano, independente do teu padrão de renda, independente do que tu faça, pode estar jorrando dinheiro, que nem jorra petróleo, né? Não interessa, tu tem que parte desse recurso, ele tem que estar indo para ativos financeiros, ativos geradores de renda. Porque são esses caras aqui que vão garantir o revés do outro lado, se caso ele acontecer. Sabe que tem um caso, eu já contei aqui, não preciso contar de novo, mas pega um exemplo de um surfista, quando ele está entrando no mar, ele vai surfar, o que ele faz? Ele tem que passar a arrebentação. Não adianta ele tentar surfar antes de passar a arrebentação. E antes de passar, ele despende uma energia maior, mas assim ele está focado em ultrapassar aquela barreira ali. Não em fazer manobra, em pegar onda, não. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa não passou a arrebentação e está querendo curtir uma onda. Não é assim que funciona. Até pode curtir a onda. Mas é tão raro. Só que ela vai ter mais tempo para passar a arrebentação de novo. Mas assim, e não vai ser... Não é o que se recomenda que se faça. Então, sabe? Esse tipo de coisa que me chama a atenção parece não, mas né? As pessoas querem colher sem ter plantado. Sim. E tem um outro exemplo aqui, Alexandre, bem importante nessa questão de já indo para a questão da construção de ativos, tá? Então, parte do processo de construção de ativos tem que ter ativos financeiros, tem que ter liquidez. Por quê? Porque eu tenho recebido lá no escritório N contatos de pessoas com patrimônios milionários, 15, 20, 30, 50 milhões em imóveis e quase nada em dinheiro. Eita! Quando a gente sabe que só num processo sucessório hoje, tu tem que ter no mínimo 10% de liquidez. No mínimo. Ou para pagar ITCMD, pagar advogado, pagar custos judiciais, aquela coisa toda. 10% assim é o mínimo razoável. Então, se você tem hoje um patrimônio de 50 milhões, tem que ter no mínimo 5 milhões em recursos financeiros. O ideal é ter mais. Na minha visão, o ideal é ter de 20% a 30% de todo o teu patrimônio sem liquidez. Seja em equity, ou seja, tua participação em empresas, seja em imóveis, seja em qualquer tipo de ativo que tu tenha, tu tem no mínimo 10% desse recurso em liquidez. E essa liquidez pode ser através de um seguro, ela pode ser através de uma previdência, porque a previdência ela não entra em inventário, então ela acaba também ajudando muitas vezes em processo sucessório. No entanto, muitas famílias nos procuram para falar de holding,
para falar de proteção, para falar de uma série de aspectos. Ah, e o dinheiro? Ah, não temos dinheiro. Como não tem dinheiro? Nossa, risco altíssimo de ruína e não tá sabendo. E muito patrimônio. Muito. E muitas vezes tu tem que pedir autorização de um juiz para vender parte desse patrimônio de forma depreciada, para fazer dinheiro, para pagar o destravamento desse patrimônio. Tem um caso próximo a mim agora, onde infelizmente essa pessoa perdeu o filho e o apartamento do filho com alguma dívida de financiamento, alguma coisa assim, foi para inventário. A situação toda a pessoa tem ali um ativo sem liquidez, devendo grana, está sujeito a inclusive perder o negócio, que o inventário não sai, que tem um juiz que tem que assinar, tem não sei o quê, e não tem caixa para bancar as despesas. Ou seja, um cenário absurdo, essa pessoa vai pagar o pênalti com certeza, vai sofrer o pênalti, enquanto tem um monte de gavião em volta louco para pegar esse negócio com desconto, né? Então, assim, só para resumir, né? Então são N possibilidades, né? É um artista que fez sucesso numa determinada fase da vida e depois deixou de fazer sucesso, daí ele ganhou um dinheiro muito grande num curto espaço de tempo. É um jogador de futebol que fez sucesso e caiu. É um empresário que o negócio deu certo. O atleta falou, o jogador de futebol é interessante, né? Porque ele, sei lá, joga até os 30 anos, talvez, não sei que idade. Jogador de futebol, diga-se de passagem, talvez seja uma das profissões que tu mais precisa de planejador financeiro. Exatamente, porque tu vai porque jogar tu sabe que tua carreira é finita. Imagina que tu para de gerar renda naquele nível, né? Com 30, acho que é 30, 35, talvez. Depende. É que assim, depois eles continuam gerando outro tipo de renda, né? Exato. Mas vamos lá, tu sai da ativa com 35... Tá, mas até para gerar outro tipo de renda, tu precisa de planejamento. Tu não pode simplesmente, o que eu vou fazer depois dos 35? O cara que depende só do salário dele de jogador, com 35 ele vai viver até os 80? Caramba, é tempo. Tem que ter construído uma reserva gigantesca para ficar ali quantos anos? 45 anos. Ou então uma reserva para fazer uma transição de carreira. Mas é plano. Né? Porque daqui a pouco tu vai virar um comentarista, virar um treinador, tu vai virar um professor, seja lá o que for. Mas tu tem uma transição de carreira e não necessariamente tu vai dar certo nessa próxima segunda carreira que tu vai ter depois de terminar essa. Exatamente. Mas essa, na minha visão, talvez seja uma das que mais precisa de planejador financeiro, porque tu sabe que ela termina. Tu não vai jogar até os 80. Tu vai jogar de forma altamente competitiva até os 33, 34, 35, hoje até talvez um pouco mais, mas vamos combinar. Se tu não tiver feito a lição de casa desse lado aqui na construção de ativos, na preservação, aquele negócio tudo que a gente falou, tu vai ter problemas. Exatamente. Porque a gente sempre volta pro plano, né? E o artista também, né? Pega um artista, estourou uma música, né? Estourou um disco, aí conseguiu uma segunda música e tal, daqui a pouco aquela terceira já não é mais tanto sucesso, a mídia já não dá mais tanta bola para ti, e papapá, e aí tu não trabalhou o teu plano, tu não trabalhou aquele colchão de segurança aqui. Tá feito encrenca. Tomou o revés. E tem vezes que, dependendo do tipo de atividade que tu faz, que é aquilo que te gerou aquele sucesso naquele momento, tu não consegue mais fazer, tu não sabe fazer outra coisa aqui desse lado. Exatamente. Né? Tem que ter pé no chão. Então assim, resumo da ópera. Tudo precisa de plano. Tudo. Exatamente. E seguir o plano, né? Não necessariamente seguir o plano. Acho que a gente pode ter desvios no meio do caminho. Sabe que... Sim, né? Sim. Mas assim, tu ter uma linha mestra, né? Então assim, vou dar uma desviada aqui, mas volta pra cá. Vou fazer vou dar uma olhada no que tem ali. Tem uma paisagem bonita, vou sair, beleza. Volta pra estrada depois. O plano é a espinha dorsal. É a espinha dorsal. Mas é aqui, ó. A Serra do Rio do Rastro, né? É a Serra do Rio do Rastro. Mas uma coisa que é certa, isso é certo, né? Todo mundo que trabalhou o planejamento financeiro, quanto mais cedo fizer isso, melhor, vai ter menos surpresas
Menos reveses. Os reveses que acontecerem vão ser atenuados e tu vai sair, como tu disse, arranhado, mas não vai sair arrebentado. E vai ter a experiência de ter passado por ele e sair mais forte cada vez. Possivelmente, com aquele aprendizado, é aquela história Esperamos que aprenda, né? do cometa erros novos, né? Isso. E cada vez sai mais forte. E a experiência nos traz isso, né? Sim. Então, quem consegue aprender com esses erros acaba certamente saindo mais forte, saindo melhor. E vai acabar tendo aquele encurtamento, né? Tipo assim, pô, levei X tempo para construir isso aqui. Tu pode reconstruir aquilo de novo, de forma mais rápida, né? Tempo. Então... Agora tu falou em acabar e o nosso tempo já acabou, né? Caramba, eu tô completamente embriagado aqui da nossa conversa e nem olhei pro relógio. Faltou o Júlio aqui para nos dar uma chamada no tempo e coisa que a gente... O Júlio nos controla aqui, né? O Júlio vai puxando a corda, né? Isso aqui dá nos deixar soltos. Não dá pra ficar tendo filho aí. 2 faladores juntos na mesma mesa. Nossa senhora. O pessoal que tá assistindo tem que assistir com papel, porque nós vamos abrindo parênteses, né? Daqui a um pouco tem que... Opa, eu já nem sei onde é que eu fui parar agora. Nós paramos. Muito bem. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Episódio 28, né? 28 com cenário novo. Cenário novo, cara. Gostei pra caramba desse cenário aqui. Vitor se puxou dessa vez aqui. Mas tem coisa nova, a gente vai inventar outros formatos aqui também, né? Vamos de tudo. E não sei se o Júlio vai estar na próxima, porque vai depender se o Lucas deixar, né? Mas continue nos escrevendo, continue comentando. Acho que esse é um tema bem interessante, né? Essa coisa de tomar revés na vida. E comente aqui se você já passou por isso, como é que passou, como é que lidou com isso. Continue sugerindo temas aqui pra gente e vemos vocês no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá. Até mais.